Abra comigo a tua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Josué. O Senhor me deu essa palavra faz alguns dias. Eu tenho orado essa palavra pela igreja. Tenho orado essa palavra por você. Amém? Para que você viva esta palavra. Tá alto o microfone aí para vocês? Tá? Tá alto? O Robson falou que tá. Então baixa lá, irmão, porque como diz os meus filhos, depois a pastora vai se empolgando. E aí fica alto, né? E eu não quero que incomode os irmãos. Em nome de Jesus. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1. Quem achou, dá um glória a Deus. Amém. Diz assim. Amém? Tem alguns procurando ainda? Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa o Jordão, tu e todo esse povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e do grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra, que jurei lhe dar aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer tudo conforme a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não se afasta da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: passai pelo meio do acampamento e dizei ao povo: provede-vos de comida. Dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para ocupardes a terra que vos dá o Senhor, o vosso Deus, para possuirdes. Aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, porém, disse Josué: lembrai-vos do mandamento que vos deu Moisés, o servo do Senhor. O Senhor, vossos Deus, vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Mas vós passareis armados na frente dos vossos irmãos, todos os valentes, e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos, como fui com eles também, para que possuísse a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então voltareis à terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué: tudo o que nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviemos, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, será morto. Que não ouvir as tuas palavras, e em tudo que lhe ordenares, será morto. Tão somente esforça-te e tende bom ânimo. Amém? Você pode repetir comigo nesta noite? Tão somente esforça-te e tende bom ânimo. Você pode falar isso para você mesmo? Para o seu coração ouvir nesta noite? Tão somente esforça-te e tende bom ânimo. Para o seu coração ouvir e saber que o Senhor é contigo. E o tema da mensagem, o Senhor já tinha me dado esta palavra, eu tinha anotado e ministrado essa palavra. Eu cheguei a falar aqui, me parece que na semana passada, que o Senhor ministrava o meu coração, que nós vamos lutar, vencer e conquistar. E o tema da mensagem é lutando, vencendo e conquistando. Amém? Glória a Deus. Assim como o guerreiro Josué,
Assim como o guerreiro Davi, nós vamos ver aqui um pouco sobre também as batalhas de Davi, e vamos falar um pouco sobre esse espírito de guerreiro que o Senhor quer despertar dentro de nós, porque o Senhor, Ele está nesse tempo em busca destas pessoas dispostas a lutar por aquilo que é importante, por aquilo que é de valor. Quando o Senhor abriu o Mar Vermelho, para o povo de Israel passar, o Senhor havia prometido a eles que eles iriam possuir a terra de Canaã. O Senhor deu a eles a terra de Canaã como promessa. E eles receberam aquela promessa, e aquela promessa era muito importante para eles. Por isso eles entendiam que eles precisavam lutar para conquistar a terra de Canaã. Quando a gente lembra, né, como foi a travessia do Mar Vermelho, nós trazemos à memória que o Senhor deu autoridade a Moisés. Moisés, com a sua vara ali, né, e a autoridade de Deus, abriu o Mar Vermelho e o povo atravessou, né, do Egito até os termos da terra prometida. Mas ao chegar aqui, né, na terra prometida, o povo tinha que lutar para que eles conquistassem. Cada um tinha que lutar para conquistar a sua herança. Também no livro do profeta Neemias, quando você vai estudar o contexto da palavra, você vai ver que quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia e voltaram para Jerusalém para reedificar o templo e toda a cidade, o texto diz que cada um trabalhou para reedificar a porta da sua casa. Então nós entendemos também que eles também precisavam lutar para que eles pudessem conquistar aquela restauração. E nós sabemos também, amados, que para a gente conquistar, nós precisamos lutar, né? Porque muitas pessoas dizem, e é verdade, o que cai do céu é chuva, não é verdade? E quem caiu do céu, quem foi? O diabo, né? Eu sei que bênçãos o Senhor dispensa sobre as nossas vidas, mas nós precisamos também, como servo de Deus, aprender a lutar com as armas de fé que o Senhor nos tem dado. Abra comigo Êxodo 24:13. E Êxodo 33, versículo 11. Outro, abra comigo Números 11:28. Vamos falar um pouquinho sobre a história de Josué aqui. Quem foi Josué, né? O comportamento desse guerreiro do Senhor, o porquê que Josué sempre lutava e conquistava, né? Êxodo 24:13. Quem abriu aí pode ler. Josué era aquele servo de Moisés. A Bíblia diz que aonde Moisés estava, Josué estava junto. Josué estava à tenda da congregação, né? Josué estava sempre à porta, vendo toda a manifestação da glória de Deus na vida de Moisés. E ele era um servo. Ele era um servo interessado, né, pelas guerras do Senhor, por aquilo que o Senhor iria fazer na vida do seu povo. E a palavra diz que ele servia a Moisés desde a sua juventude. Números 11:28. Olha aí. O texto diz que o Senhor falava face a face com Moisés, como quem falara com um amigo. Mas Josué, o seu servidor, ele não se apartava da tenda, porque Josué era um homem sedento pela presença de Deus, sedento pela glória de Deus. E daí vinha a força daquele guerreiro. Daí vinha a coragem daquele guerreiro, da presença de Deus. Era na presença de Deus que Josué era encorajado a lutar
as guerras que ele precisava lutar. Números 13, versículo 16, abra comigo aí. E outro abre em Números 14, verso 6 ao verso 9. Nós vamos ver aqui que Josué é um daqueles 12 espias que foram enviados para a terra de Canaã. Vamos ler aí, Números 13, versículo 16. E Números 14, do 6 a 9. Quem abriu aí? Amém. Josué estava lá, né? Fazia parte daqueles 12 espias que foram ver a terra de Canaã. Em Números 14, do verso 6 ao verso 9, abre aí comigo. Diz assim: Josué, filho de Num, e Calebe, que é quando eles voltam, né, para trazer o relatório para a comunidade de como era a terra de Canaã. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará a nós. É uma terra em que mana leite e mel. Somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temas o povo desta terra, porque como pão devoraremos. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco, aleluia. Não os temais, amém? Então nós podemos lembrar aqui que todos os 12 espias tiveram a mesma visão da terra de Canaã. Todos eles viram a mesma coisa, sim ou não? E por que Josué voltou com um relatório diferente? Por que Josué viu a guerra, viu os gigantes e não desanimou? Porque Josué sabia que o Senhor estava com eles, que a terra de Canaã era uma promessa na vida daquele povo. Então, uma coisa que eu aprendo aqui é que diante das nossas dificuldades, nós temos duas opções: ou você desfalece, né, e desanima, ou você se levanta e vai lutar com a força do Senhor, amém? E que nós sejamos aqueles que diante das dificuldades, diante dos problemas, diante dos gigantes, nós sejamos aqueles que se levantam pela fé e dizem, como disse Josué aqui: se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar nesta terra e nos dará a nós. É uma terra que mana leite e mel. Somente não sejais rebelde, não tema o povo desta terra, porque como pão o devoraremos. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco, aleluia. Então que você creia que diante dos gigantes que se levantam na tua vida, diante das adversidades, diante das dificuldades, o Senhor está contigo, não temas. Não tema lutar esta guerra, não desanime, não baixe as tuas armas. Josué estava disposto a lutar contra os gigantes. Josué era um homem de objetivo e um homem que não temeu. Ele diz: como pão nós o devoraremos. Como pão nós o devoraremos. É interessante a gente pensar, irmãos, que quanto mais você conhece o Senhor, mais forte, mais encorajado você é, mais renovado. Vamos abrir em Daniel. Daniel. Eu não anotei aqui, mas acho que eu me lembro do versículo. Louvado seja o nome do Senhor. É o versículo que diz que o povo forte é o povo que conhece o seu Deus e por isso fará proezas. Amém? Quem achar aí pode ler. Alguém achou aí? Eu acho que é Daniel capítulo 3. Não é capítulo 3.
Glória a Deus. Se alguém achar aí, me ajuda. Alguém pesquisa aí para mim? O povo forte, a Bíblia diz que é um povo que conhecerá o seu Deus e fará proezas. Então, irmãos, eu entendo pela palavra do Senhor. Se alguém achar aí, pode falar. Achei, pastor, e a gente vai ler, amém? Eu entendo pela palavra do Senhor, irmãos, que quanto mais você conhece o Senhor, mais forte, mais encorajado, mais disposto a lutar, você está na presença do Senhor. Mas quando você deixa de buscar ao Senhor, quando você deixa de meditar na palavra do Senhor, qualquer dificuldade te paralisa, qualquer dificuldade te enfraquece, qualquer dificuldade te faz desanimar, irmãos. Qualquer coisa te faz desanimar. Mas um povo forte é o povo que conhece o seu Deus, e um povo que fará proezas na presença do Senhor. Então, para isso, nós precisamos, como o próprio Deus disse para Josué, que ele precisava meditar na lei do Senhor e meditar nela. Achou? Pode ler, Robson. Amém? Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará um povo forte e um povo que fará proezas. Então eu quero dizer para você que intimidade com Deus é uma chave que gera em nós força, coragem, poder espiritual e grandes vitórias na presença de Deus. Você quer ser um homem e uma mulher de sucesso, um homem e uma mulher próspero ou próspera. Você quer ser um homem e uma mulher vitoriosa na presença do Senhor. Vá buscar o Senhor, conhecer ao Senhor, e o Senhor vai te conceder, força e coragem. E Deus vai conceder, irmãos, vitórias a pessoas dispostas a lutar. Eu escrevi aqui que as desculpas diante das nossas dificuldades, elas nos paralisam, mas a nossa ação de fé nos leva a conquistar a promessa. Porque se eu perguntar aqui, quem é que tem dificuldade na vida? Todo mundo vai levantar a mão, sim ou não? Quem é que tem problema? Quem é que tem gigante que se levanta na sua vida? Levanta aí, quem tem um gigante que precisa cair na sua vida? Levanta a mão assim. Levanta aí, tem algum gigante que precisa cair na sua vida? Levanta a mão, agora você que levantou a mão aí, pode continuar com a mão levantada. Olha ao redor aí, olha quanta gente que precisa derrotar o gigante também pela fé. Então nós precisamos ou não continuar lutando, vencendo e conquistando, em nome de Jesus. Nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos parar. E eu quero dizer para vocês que nós estamos num tempo de conquista nesta casa. Você pode ver aí, Isso aqui, irmãos, que nós estamos construindo aqui, nesse terreno, é um sinal físico, sim, é um sinal físico. Mas para nós que somos homens e mulheres de fé, também é um sinal espiritual. De que nós vamos prosperar no Senhor, de que nós vamos crescer, que o Senhor nos deu a terra como promessa, porque Deus não vai permitir que a gente construa salas para colocar criança, para ampliar o templo, se Deus não tem propósito de enviar mais pessoas. Então é um tempo que nós estamos debaixo de uma unção de conquista neste lugar, e você está debaixo desta unção, amém? Debaixo desta unção de conquista. Mas para conquistar nós precisamos lutar para vencer e conquistar para a glória do nome do Senhor. Irmãos, a gente precisa aprender a lutar com as armas que Deus tem nos dado. Deixa eu abrir um parênteses aqui para fechar rapidamente. Nós fizemos aqui um propósito de 21 dias de oração, e toda a igreja teve a oportunidade de colocar o nome lá. Eu vou pregar aqui, irmãos, qualquer dia sobre o poder do jejum, porque eu acho que a gente não entende ainda o poder do jejum. Teve gente que colocou o dia um nome, um dia em 21 dias.
de jejum? Um dia. Irmãos, nós precisamos entender o poder que há nestas armas que Deus nos entregou. Quando levantar um propósito de jejum, você precisa falar, nossa, eu preciso entender esse negócio, eu vou entrar pela minha casa, eu vou jejuar toda semana, 2 vezes por semana, ou 3 vezes, ou nem se não houver nenhuma convocação aqui, irmãos. Pelos pastores, aprenda a guerrear no jejum e na oração pela tua casa, pela tua família, pela tua vida, pelos gigantes que têm se levantado lá na tua casa, porque as nossas armas de fé são poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, em nome de Jesus. Então nós precisamos de vez em quando, nos levantar e falar, Senhor, eu vou fazer um propósito de um mês. Coloquei diante do Senhor o propósito de um mês, termina, começa outro, e é de fé em fé, irmãos, lutando com as armas que o Senhor, Ele tem nos dado. Josué, Caleb herdaram, porque eles perseveraram na presença do Senhor diante da promessa, mas também porque eles lutaram, e nós precisamos aprender isso, porque às vezes o inimigo vai ganhando território lá na tua casa, ou lá no teu trabalho, ou na tua saúde, e a gente vai ficando assim, de braço cruzado. E o Senhor disse aqui para Josué, tão somente esforça-te e ser muito corajoso. E irmãos, o inimigo sabe que uma igreja de braço cruzado é uma igreja fraca, mas uma igreja de joelho dobrado, uma igreja em consagração, uma igreja buscando o Senhor, uma igreja santificada, uma igreja que se levanta no poder da fé, é uma igreja vencedora, uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Então muitas vezes ele tenta te desanimar para você não lutar a guerra, para você abrir mão. Não quero mais mexer com isso, deixa lá, porque toda vez que eu mexo dá confusão. Não mexe, não quer falar, não fala, mas vai orar, vai jejuar, vai clamar ao Senhor, vai lutar em nome de Jesus na oração, porque o Senhor vai te dar vitória, aleluia, sobre a mente, sobre os corações. Irmãos, pelo poder da fé, o Senhor destrói fortaleza na mente. E nós precisamos ser encorajados nesse tempo, para encorajar outras pessoas. Às vezes eu vejo que nós estamos um pouco acomodados, porque se levanta uma situação na vida da gente, a gente fala, mas é assim mesmo, irmão, a vida do crente é assim mesmo, a vida do crente tem luta, mas o crente tem que lutar, o crente tem que batalhar pela fé. O crente tem que se levantar, não na sua força, mas na força do Senhor. Abra comigo aí Salmos 18, do 29 ao 34. Salmos 18, do 29 ao 34. Eu queria que você lesse aí, falando para você mesmo, amém? Glória a Deus, falando para você, porque eu creio que você vai sair daqui nesta noite, disposto a guerrear por algumas situações na tua vida, em nome de Jesus, e por algumas promessas também na tua vida. Com a tua ajuda, passo pelo meio de um esquadrão. Com o meu Deus, posso escalar uma muralha. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é pura. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? É Deus, diga para você nesta noite, é Deus que me arma de força, aleluia. E me aperfeiçoa o meu caminho, faz os meus pés como os da corça, e me coloca em segurança nos lugares altos, adestra as minhas mãos para o combate, e os meus braços quebram um arco de bronze, aleluia. É Deus, irmãos, que nos arma de força. É Deus quem faz os nossos pés como os da corça e nos leva para lugares altos. É com a ajuda de Deus que a gente passa um esquadrão, que a gente salta muralhas.
É com a ajuda de Deus que a gente caminha pelo deserto, mas rumo à terra prometida. É com a ajuda de Deus que a gente batalha, mas com a ajuda de Deus também que a gente vence, aleluia. Josué entendeu isso lá em Refidim, né? Quando eles tiveram que lutar contra os amalequitas, Moisés entendeu qual era o lugar dele na guerra. E o lugar de Moisés naquela guerra era no cume do monte, de mão levantada orando. E o lugar de Josué era lá, batalhando com a espada na mão. Então não sei se você vai batalhar na oração, no jejum, se você vai batalhar no joelho, se você vai batalhar com a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, mas que você se levante, porque Deus quer te levar a conquistar em nome de Jesus. Pela fé, nós vamos conquistar em nome de Jesus. Em Josué 1, verso 1, o Senhor chama e confirma a promessa na vida dele. E a promessa que Deus tinha na vida de Josué manteve o vigor dele. Olha que interessante. Tem promessas de Deus na tua vida? O salmista diz que a promessa de Deus nos conserva em vida. Então as promessas do Senhor, elas geram em nós um vigor. E o Senhor diz assim, olha, Moisés era morto, mas a promessa não estava morta. Ainda que o tempo passe, né? A promessa não está morta. E o Senhor diz para ele, se levanta, passa esse Jordão. E através de Moisés o Mar Vermelho abriu. Mas através do ministério de Josué, o povo tinha que aprender a lutar. É bênção demais, irmãos, a gente pedir oração e contar com a oração dos irmãos. Mas a gente precisa também aprender a lutar as nossas guerras. Confiando no Senhor, confiando no seu eterno amor. Josué já tinha a promessa. O Senhor disse, todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, eu vou te dar como herança. Mas Josué tinha que lutar para conquistar. A verdade é que se você não for um homem de fé e de coragem, você não dá alguns passos. Não é verdade, irmã Vânia? Tem algumas coisas que você conquistou na tua vida hoje, que se você não tivesse dado um passo de fé, você teria conquistado? Não. Nós não teríamos conquistado. Nós não teríamos alcançado. Se nós não dessemos um passo de fé. Se nós não decidíssemos que a situação não ia ficar daquele jeito, porque o Senhor era conosco. Nós não teríamos, né? E nós, irmãos, não somos como o mundo diz, que crente não dá tiro no escuro. Crente anda pela fé e crente se move por um propósito. Crente se move por um propósito. Outro dia eu falei para a pessoa, né? Eu falei para ela, eu estou no propósito. Ela falou, eu estou nesse propósito o ano inteiro. Eu falei, não tem problema, eu quero vencer de propósito em propósito. Mas a gente precisa de propósitos, porque senão você não se move, né? Você não se move. Moisés morreu, mas a promessa estava viva. E o Senhor diz para eles assim, aonde quer que vocês forem, vocês vão conquistar. Aonde vocês forem. A bênção de Deus, irmãos, está sobre a vida do crente, amém? Você crê nisso? Por isso é que nós estamos aqui, a bênção de Deus está aqui neste lugar. Está sobre nós, está sobre esse bairro, a bênção de Deus. Você acha, irmãos, quanta coisa, quanto livramento Deus nos já deu a essa vizinhança, porque a igreja está aqui. Porque a igreja está aqui orando. Eu oro sempre, abençoo os nossos vizinhos, a nossa vizinhança, e clamo para que haja libertação, salvação, para que o Senhor abençoe famílias, casamentos neste lugar. E eu creio que por conta da bênção do Senhor, por causa da bênção do Senhor, né, sobre nós, neste bairro, muitas coisas estão sendo preservadas. E eu creio, irmãos, que em nome de Jesus, eu creio que em breve nós vamos estar aqui dizendo, irmãos, nunca mais eu vi aquele movimento aí. Você crê? Eu creio. Nunca mais, em nome de Jesus. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com os nossos inimigos. Tem orado, tem falado, Senhor, envia aí o arcanjo Miguel, aquele anjo guerreiro do Senhor. Guerreia essa batalha por nós. Expulsa
limpa o mundo espiritual deste lugar, e nós repreendemos toda a influência do mal nesse bairro. A gente, em nome de Jesus, vai clamando ao Senhor. E o limite, né, que eles iriam conquistar era o próprio Deus que tinha determinado. O Senhor diz aqui, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e o grande mar para o poente será o vosso termo. Então nós vemos aqui, irmãos, que foi o Senhor quem determinou aquilo que eles iriam conquistar. O alcance foi Deus quem destinou, e eles precisavam crer nisso, né? E no verso 5, o Senhor fala aqui e dá a garantia da nossa vitória. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esta é a certeza de que nós vamos lutar as nossas guerras e vamos sair vitoriosos em Cristo Jesus. É a certeza de saber que o Senhor é conosco. Diga para você, o Senhor é comigo. O Senhor é contigo, irmão. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Ainda que você esteja sozinha lá na tua casa, o Senhor é contigo. Ainda que você esteja lutando sozinha esta guerra, ei, você não está sozinha. O Senhor é contigo, aleluia. O Senhor é conosco. Sabe por que Gideão venceu com 300 homens? Sabe por que Jonatas venceu, só ele e o seu escudeiro? Sabe por que Davi derrotou o gigante filisteu? Porque o Senhor era com eles. É porque o Senhor é conosco, irmãos. É porque o Senhor é conosco. E o Senhor não está dizendo para nós que vai ser fácil, que não vai ter luta, mas Ele diz para nós: eu sou contigo para te livrar. Eu não vou te desamparar. Eu não vou te abandonar. E nós lutamos, irmãos, contra muitas coisas. E uma das coisas que a gente luta é contra o desejo de abrir mão, não é? Da promessa. De desistir, ou deixar muitas vezes a coisa lá quieta, né? Tem gente que fala assim, eu já sei que eu vou começar a orar, mas eu sei que o inimigo vai se levantar. Irmãos, mas é para cair em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? E a gente luta contra a vontade de desanimar, de abrir mão. A gente luta contra a fraqueza. A gente luta contra a incredulidade. Mas abra aí Mateus 11:12. O esforço, irmãos, precede a conquista. Josué, aquele povo já tinha a bênção, mas precisavam fazer a parte deles. Não tenha medo diante das dificuldades, porque o Senhor é conosco. Precisamos ser destemidos. O inimigo muitas vezes quer nos fazer recuar, mas Deus quer nos levar a avançar, amém? Aleluia! Quem abriu aí? Mateus 11:12, pode ler. Amém, irmãos? Essa violência é em Deus, né? E tem uma tradução que diz, desde o dia de João Batista, o reino de Deus, ele é conquistado por força. E aqueles que se esforçam vão se apoderar deles. Então nós precisamos entender e nós precisamos avançar e ser forte, corajoso no Senhor. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e versículo 12, conta a história de um guerreiro chamado Samá. A Bíblia diz que Samá tinha um campo de lentilha. E os filisteus se levantaram contra ele armado. E aí a Bíblia diz que quando aqueles homens de Israel viram os filisteus se levantando para atacar aquele campo de lentilha, Samá se pôs no meio daquele campo e lutou contra aqueles filisteus. E a Bíblia diz que o Senhor revestiu Samá de força e o Senhor concedeu vitória a Samá. Sozinho, pelo poder de Deus. E eu quero te fazer pensar
que em tempos de crise, você pode tomar a decisão de lutar ou de abrir mão. Samar não abriu mão. Interessante é que Samar não lutou pelas lentilhas de Alisson. Porque lentilha é consequência do campo, do que o campo produz. Tem gente que luta, tem gente que briga, tem gente que faz propósito por aquilo que não tem valor eterno, aquilo que não tem importância, como Deus quer que você dê a importância, mas aquilo que é importante, que Deus quer que você lute, que é a família, o seu ministério, a tua vida espiritual, muitas vezes a gente abre mão. E aquilo que para muitos não tem nenhum valor, pode ser a chave da reversão do quadro, se para você tiver valor. Porque para Samar tinha valor aquele campo de lentilha, e ele lutou, e a Bíblia diz que o Senhor concedeu a ele vitória, e ele lutou por algo sólido, algo verdadeiro, que ele precisava lutar. E a gente precisa nos despertar nesse tempo, para lutar. Os valentes de Davi, abra comigo 1 Crônicas 12, 22, outro abra comigo 2 Samuel 23, 8, e outro 1 Crônicas 12, 14. Estou quase encerrando, amém? 1 Crônicas 12, 22. Agora eu quero falar dos valentes de Davi. Olha esses homens aqui que também lutaram e conquistaram territórios. Irmãos, a Bíblia diz que Josué conquistou 31 reinos. E ficou muita terra ainda para Josué conquistar e aquele povo. Olha que tremendo. 1 Crônicas 12, 22. 2 Samuel 23, verso 8. 1 Crônicas 12, 14. Quem está com 1 Crônicas 12, 22? Amém? Esse texto aí fala dos valentes de Davi, que se ajuntaram a Davi na caverna de Adulão, quando Davi estava fugindo de Saul, que queria matá-lo. E a Bíblia diz que todos aqueles homens que se juntaram a Davi naquela caverna, eram homens aflitos, homens angustiados de alma, que estavam sofrendo debaixo do reinado de Saul. E aqueles homens se juntaram a Davi, e eles se tornaram soldados valorosos. Soldados valorosos. 2 Samuel 23, 8. Olha isso, irmãos. Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens. E ainda tem aí mais um na continuação do texto, né, Jalisson? Um que lutou, que a espada ficou grudada na mão. Olha, irmãos, aqueles homens de covarde passaram a ser valentes, homens famosos, se juntaram e se formaram um grande exército, como um exército de Deus. Você imagina um homem lutar contra 800 com uma lança, o outro que lutou com uma espada na mão, a ponto da espada grudar na mão dele. Você imagina a força e a coragem desse homem. É esse espírito de guerreiro, irmãos, que Deus quer despertar em nós neste tempo, para você lutar e vencer as guerras que o Senhor tem te mostrado que você precisa lutar. Porque eu quero dizer para você, se a promessa é importante para você, você vai lutar por ela, porque a gente luta pelo que é importante para nós, sim ou não? Se a família foi importante, se o casamento foi importante, né? A conversão do marido, o emprego, a saúde, a restauração
né, do relacionamento de pai e filho, a restauração do ministério. Quando algo é importante para você, tem valor, nós nos levantamos para lutar e para conquistar, em nome de Jesus. De endividados, aqueles homens passaram a ser valorosos. 1 Crônicas 12, 14. Olha aí, o menor valia por 100. Um homem valia por 100. E o maior valia por 1000. Que coisa tremenda, irmãos. Você sabe o que é isso? É a unção de Deus sobre as nossas vidas. É o poder de Deus sobre nós. Para lutar em nome de Jesus e vencer. Por isso a gente precisa, irmãos, nesse tempo, está uma agitação muito grande no mundo espiritual por causa dessa política, né? Uma agitação, uma perturbação. E eu tenho orado para que Deus tenha misericórdia da igreja, irmãos. Da igreja de Cristo. Porque misericórdia, eu falei para a Elaine, eu não quero nem pensar o contrário no resultado dessa eleição. Porque se a gente já está vivendo uma perseguição, você imagina, né? Se o que a gente não espera acontecer. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas há uma agitação muito grande no mundo espiritual, uma afronta contra a igreja. Uma afronta contra nós. Às vezes pessoas que, né, da própria família, se levanta para te ferir, para te atacar. Mas quem é de Deus não negocia princípios, não negocia valores e ponto final. Ainda que a gente tenha que pagar o preço. Mas a gente precisa aprender a lutar para nos defender e defender a nossa fé e a nossa casa e a nossa geração de crianças, pré-adolescentes, né, que está aí ameaçada com todas essas ideologias que nós vemos nesse tempo. Nós precisamos lutar em oração, clamar ao Senhor. O Senhor disse a Josué que a obediência o faria conquistar, que Josué não podia se desviar. E eu escrevi aqui, né, o caminho da prosperidade do servo de Deus está nele ser obediente à palavra do Senhor. Todas as vezes que você busca a palavra de Deus, direção na palavra, conselho na palavra, instrução na palavra, o Senhor te dá vitória. Todas as vezes, né, quando a gente não se afasta da palavra do Senhor e medita nele de dia e de noite, o Senhor nos leva a conquistar e avançar, porque sucesso, irmãos, longe de Deus é como uma cisterna rota que não retém água, mas a obediência é uma fonte de bênçãos para as nossas vidas. É uma fonte de provisão, de milagre. A nossa consagração a Deus, a nossa vida de intimidade, fará próspero o teu caminho. Fará próspero o nosso caminho na presença do Senhor. Eu tenho visto muitas pessoas desanimadas nesse tempo, muita gente espantada com muita coisa, mas o Senhor fala conosco nesta noite: não temas, não te espantes, porque eu sou o teu Deus, e eu serei contigo por onde quer que andares, e eu vou acrescentar aqui todos os dias da tua vida. Enquanto você estiver com Ele, Ele estará contigo. Enquanto você estiver com Ele. Amém? E aí, irmãos, o texto diz aqui em Josué, no finalzinho, para encerrar, o ministério de louvor pode subir. Em Josué, deixa eu abrir lá que eu fechei. Josué, no capítulo de número 1, no versículo de número 13. Josué pede para que eles passem o acampamento, que eles venham se prover de comida, que dentro de 3 dias eles iam passar aquele Jordão para ocupar a terra que o Senhor daria para eles. Aí ele fala aqui para 2 tribos, que eram os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo de Manassés. Disse Josué, na divisão das terras lá de Canaã, o Senhor havia dado a essas 3 tribos aqui uma herança antes do Jordão, além do Jordão, né? Então eles já tinham conquistado a porção da herança deles. O Senhor já tinha dado a eles descanso, mas o restante das tribos ainda precisava lutar e ainda precisava conquistar. Aí Josué diz para eles assim: olha,
vocês que já conquistaram, vocês que Deus já deu descanso para vocês, e já deu a porção da herança de vocês, deixem aqui do lado do Jordão as suas filhas, mulheres, né? As crianças fiquem aqui, mas vocês, os homens, vão passar armado além do Jordão e vão lutar para que os seus irmãos também conquistem e eles também tenham descanso. Sabe o que eu entendo com isso aqui, irmãos? Se a tua família é abençoada, o teu casamento, a tua vida profissional, a tua saúde, se você não tem nenhum motivo para lutar, para guerrear, eu tenho certeza que tem alguém do teu lado que conta com você. Tem alguém do teu lado que você pode lutar para que ele também tenha o descanso que Deus te deu, para que ele também conquiste o que você conquistou, para que ele também receba a porção da promessa dele que Deus deu também para você. Então nós sempre temos um motivo para a gente lutar. Abra comigo aí, Isaías 41, versículo 6. Esta palavra hoje, irmãos, é para te fortalecer, amém? É para te encorajar. É para você sair daqui dizendo: Deus, nesta noite eu tomo uma decisão. O Senhor está comigo. O inimigo não vai ficar conquistando território, não. Porque o Senhor diz que aonde eu colocar a planta dos meus pés e a minha mão, o Senhor me dá por herança. Você põe a planta dos teus pés, o inimigo tem que sair. Amém? Quem abriu a Isaías 41, versículo 6? Aleluia! Olha que tremendo esse versículo. Um ao outro ajudou, e para o seu irmão disse: esforça-te. Você pode dizer para o seu irmão nesta noite aí: esforça-te, irmão. Um ao outro ajudou. Amém? Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? É que na unidade a gente vence batalha. O marido e a mulher orando junto, a família orando junto, os filhos orando junto, a igreja orando junto, os irmãos orando junto, a liderança orando junto, aleluia. É assim que o Senhor nos dá a vitória, aleluia.